Oi, pessoal! Bom dia de novo. Continuamos aqui todos juntos, curtindo as atrações do nosso segundo dia de Movimento Inova. Aliás, hashtag Movimento Inova, sobe lá nas redes sociais, convida todo mundo para vir acompanhar, que está muito legal a programação de hoje. E quero mostrar o que tem ali. Ali atrás, vocês vão ver que tem já a premiação que vai ser entregue para os vencedores da nossa mostra e da Feira de Ciências. E vai acontecer hoje à noite, fiquem ligadinhos. Mas antes da premiação, a gente tem muita coisa ainda para rolar. Agora, a gente vai receber dois convidados muito especiais. A Karen Canaã, que é sócia da Escola 42 SP, junto com um estudante desta mesma escola, o Davi Moreira, foram convidados pela Fundação Telefônica Vivo e para guiá-los, estar com eles neste processo da palestra que a gente vai assistir, a gente tem a nossa querida professora do Centro de Mídias, Amara. Karen, Davi, muito obrigada por aceitarem o convite. Toco para você, Mara. Cara. Karen, vamos lá? Oi, opa, eu achei que a Mara fosse entrar. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui junto com o Davi, com a Mara. Esses convites para nós são super importantes para a gente conseguir compartilhar cada vez mais todo o aprendizado que a gente tem no dia a dia nesse universo de tecnologia, né? E eu queria começar me descrevendo, respeitando as pessoas que não conseguem me ver assim como eu, né? Então, eu sou branca, tenho 42 anos, tenho 1,64, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estou com uma camiseta preta e estou na minha sala. E tenho a honra de estar aqui dividindo o painel com o Davi Moreira, que é um cadete, é como a gente chama um aluno da 42. Então, o tema desse painel ele é super questionador, né? Projeto de vida, as competências digitais no mundo do trabalho. Então, quando a gente fala de projeto de vida, né? Independente de qual seja o seu projeto de vida hoje, eu acho que vale a pena a gente sempre se perguntar, nele cabe tecnologia? Né? O quanto a tecnologia está num projeto de vida seu? Você busca um trabalho ou uma empresa que é de tecnologia ou que tem uma área de tecnologia? Né? Já tem um tempo que a gente sabe que tecnologia deixou de ser um segmento, né? E é uma transversal. Ela está em praticamente tudo o que a gente faz hoje, seja como usuário, para pedir uma comida, para chamar um táxi, para assistir um filme, para falar com amigos no mundo inteiro ou com a família, para se comunicar, para trabalhar. Né? Então, quando a gente olha para a presença da tecnologia no nosso dia a dia, eu hoje nem entendo como seria a minha vida sem ela. Né? Então, olhando para competências digitais, que na verdade para mim elas são 100% humanas, quando a gente fala de autonomia, de colaboração, de lidar com erros, né? O quanto para nós essas competências hoje são presentes e são importantes, estão no nosso comportamento, né? Eu vou começar respondendo ela no meu lugar de fala, né? Num lugar de privilégio, uma pessoa que teve acesso à educação, à saúde. Hoje, o meu projeto de vida é a 42. É uma escola de programação para adultos, que é a primeira escola do mundo 100% gratuita, e hoje está em 30 países. Eu acho que, para trabalhar essas competências digitais, a metodologia da 42 parte da premissa de que o aluno é o professor, né? Onde você acola é a colaboração, é como você aprende. Então, é uma escola, não é que ela não tem professor porque a figura do professor não é importante, pelo contrário. Não tem uma pessoa que detém o conhecimento para ser compartilhado. Todo mundo que chega ali tem um conhecimento a ser dividido. Então, o aluno é o professor. Então, as pessoas que estão ali conseguem dividir conhecimento e aprendem umas com as outras. Então, colaboração, aprendizado entre pares é a forma como todo mundo aprende na 42. Então, é exigido dentro desse processo de aprendizado a autonomia, a autogestão, a autodisciplina. Não tem ninguém cobrando ninguém ali. Então, você precisa gerir o seu tempo, saber como você vai tocar o seu dia, como você quer aprender, no seu ritmo, do seu jeito.
Se a gente parte da premissa de que cada indivíduo é singular e é único, cada um tem o seu jeito de consumir o conhecimento, de aprender e tem um ritmo para existir dentro desse lugar, né? Tanto que nessa primeira turma onde o Davi está, são 120 alunos hoje, 73% da turma nunca programou. Então, a imensa maioria não sabe o que é programar. Então, tem gente ali que nunca ligou o computador, que nunca trabalhou, que já trabalhou, que não estudou, que estudou, de 50, 40, 30, 20 anos. E é dentro dessa diversidade que a gente acredita que está a maioria das soluções dos grandes problemas que a gente ainda nem viveu. Esse coletivo diverso, essa diversidade de visão de mundo, de vivência, de trajetória de vida, é a riqueza da resposta das grandes questões que a gente tem e terá, né? Então, muitas vezes, quando eu escuto o mercado dizendo assim, a gente precisa de profissionais que tenham habilidades socioemocionais, assim, as competências digitais para o mundo do trabalho. Bom, a gente contrata um profissional e com ele vem um ser humano junto, né? Então, assim, as competências socioemocionais ou digitais, nós carregamos todos os dias. É como a gente aprendeu a viver e sobreviver ao longo da vida. Então, na 42, por exemplo, não importa o que você fez até hoje, sim o que você quer fazer daqui para frente. Se o seu objetivo é aprender tecnologia, então que bom, você está pronto para aprender tecnologia. Mas isso não é para mim. Mas eu estou muito velho. Não, mas eu sou mais de humanas, e uma pessoa que é boa de humanas não é muito bom de exatas. Então, assim, todos esses obstáculos que ao longo da nossa cultura e da nossa educação foram colocados, a gente despeja, entra com um copo vazio e diz, sim, eu posso aprender, eu posso não ter nascido sabendo, mas eu nasci para aprender, eu não sou velho para isso, e daí que eu sou mulher, eu posso aprender tecnologia. Então, uma série de questões e provocações que a 42 se faz, e que tem provado cada dia mais no mundo inteiro que essas questões elas podem ser vencidas a começar por nós, né? Existem barreiras externas, mas barreiras internas também. Então, eu queria muito, mais do que eu falando aqui, o que eu acredito porque eu toco uma escola de tecnologia, mas ainda não sei programar, ainda. O Davi está aqui para me ensinar um dia, vamos ver se a gente consegue trocar figurinha, ainda não consigo fazer. Mas eu gostaria muito de dar voz ao Davi e que ele falasse do lugar dele, né, como foi essa trajetória e como foi o ingresso dele nesse mundo digital. Davi, você pode contar um pouquinho para a gente sobre você e sobre como você chegou até esse universo digital usando ele como ferramenta hoje? Claro. Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Davi, tenho 28 anos. E assim, antes de eu falar como que a tecnologia chegou na minha vida, eu gostaria de dar um panorama geral para entender mais o impacto que ela tem sobre a minha vida. Então, assim, eu moro na região do Capão Redondo, sempre morei em periferia, sempre estudei colégio público. E, assim, a tecnologia para mim sempre foi algo muito distante, assim, sabe? Era uma coisa que a gente vê muitas vezes em filme, vê aquele pessoal falando que hacker, não sei o que e tal, eu nunca me vi entrando dentro desse mundo. E aí o que aconteceu? Eu sou formado em ciências econômicas e eu sempre trabalhei no setor financeiro. Só que em meados de 2018 eu comecei a sentir meio que uma angústia, porque apesar de eu gostar da área, eu sentia que eu precisava mudar e tentar alguma coisa nova. E aí veio o problema, tentar o quê? E aí foi quando eu estava numa empresa, tomei a decisão de sair, e foi bem complicado esse período, porque eu me sentia muito perdido, assim, sabe? Eu não sabia realmente o que tentar, o que fazer. E aí foi quando, em 2019, meu irmão Daniel sempre batia na tecla, falava, pô, você tem que entrar na tecnologia, que a tecnologia é o canal, que tudo gira em torno da tecnologia, e você é inteligente pra caramba e tal. E eu falava, cara, eu não sei instalar um Windows no computador, como que eu vou entrar no mundo da tecnologia e tal? E aí teve uma vez que eu estava conversando com ele, num portal de notícias, eu vi uma manchete falando de uma pessoa que era formada em fisioterapia, e tinha entrado na parte de tecnologia e tinha se tornado, se eu não me engano, gerente na IBM. E lá no final da reportagem falava sobre a 42. E eu falei, cara, interessante. Então, talvez esse seja a oportunidade, não de eu entrar na 42, mas de eu saber pelo menos se eu gosto de programação, se a tecnologia é para mim. E foi assim que eu acabei me inscrevendo na 42.
percebi que gostava de programar e foi daí em diante que eu estou entrando na tecnologia e cada vez mais aprendendo e percebendo que é o que eu gosto de fazer, assim. Então, é nesse cenário que a programação entrou na minha vida, cara. Puxa, Davi, sempre gosto de ouvir vocês contarem a história de como vocês enfrentaram. Na verdade, eu vou te perguntar isso. Quais foram as principais barreiras que você enfrentou? Você comentou da barreira financeira, né? Então, Exato. A 42, ela tira a barreira dizendo, olha, eu vou estudar e não vou passar, e se eu passar, eu não vou pagar, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, fora as barreiras que a gente encontra externas, né? Quais foram as barreiras internas que você precisou superar? Nossa, Cacá, acho que são várias, assim, porque, igual você já falou, tem a barreira financeira, porque muitas vezes um curso de programação, se você for pesquisar no mercado, o mais barato é R$5.000. Pô, o morador de periferia muitas vezes não vai ter condição de pagar isso, sabe? Então já vem essa primeira barreira. Superando essa barreira, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai ter que enfrentar a barreira social no sentido de, pô, o cara, muitas vezes em volta vai ter pessoas que fizeram cursinho, que sabem inglês e tudo mais. Então a pessoa já tem uma bagagem maior do que a sua. Aí você fala, cara, eu não sei se eu vou conseguir disputar a vaga com uma pessoa assim, sabe? E aí depois dessas duas barreiras vem a última, que eu acho que talvez seja mais difícil. Porque você vê todo esse cenário e você começa a sentir que às vezes você não é capaz, que você não vai conseguir, e aí você começa a se questionar, sabe? Então, as barreiras internas eu acho que são mais complicadas do que as barreiras externas, assim. Eu acredito que começa na gente, né? A gente dizendo, como a gente já, eu não vou passar, eu não estudei isso, eu não tenho a menor ideia de como resolver. Então, eu acho que trazer esses exemplos como o seu, ou o meu, ou de outras pessoas, né, como é que a gente se permite e diz para a gente que sim, é possível fazer. Né? Por que não? Eu me lembro do Gabriel, que chegou no processo da 42 e falou assim, eu estou aqui, mas o meu pai disse que isso não é para mim, que esse lugar não é para mim. E no final do processo, ele falou, olha, eu posso não passar na 42, mas eu vou programar e eu sei que esse lugar é para mim. Poxa, que maravilha! Né? Porque eu acho que o primeiro direito que a gente se dá é de sim viver experiências novas. Então, a média de idade dos cadetes, dos alunos da 42, é 29 anos. Né? Então, assim, você tem ali uma pessoa... Mara, inclusive, queria te pedir, tá? Se tiver alguma pergunta... Você tem alguma pergunta por aí? Quer nos interromper? Bom dia, tudo bem? Davi, bom dia. Também. Foi um prazer, né, ter conversado com vocês. Já estamos aqui, então. Tem algumas pessoas colocando aqui, sim, comentários. Vou colocar o do professor Rodrigues. Ele disse que é um trabalho muito significativo, então que está bem interessante. A professora Alessandra fala que é importante essa questão do incentivo aos jovens e ao público geral. E nós temos, sim, a pergunta da Solange Maria. Ela pergunta o que é preciso para entrar na 42. Como é a seleção? Obrigada, Solange, pela pergunta. Bom, para você entrar na 42, a gente costuma dizer que você não precisa ter nenhuma preparação. Tem um teste, que é um teste online, de memória e de lógica, para saber minimamente qual é o seu raciocínio lógico. Né? Então, não é como um vestibular que você precisa estudar todas as matérias ou se preparar para. A preparação é o que você fez até hoje na sua vida. Então, feito esse teste, que é a primeira fase online, tem uma segunda fase que a gente chama de Conhecendo a 42, onde a gente vai explicar como funciona a 42. E olha, a 42 é uma escola presencial, ela é 24 horas, você vai fazer o seu horário, você funciona no seu ritmo, tem uma grade de competências de tecnologia que você vai escolher. Eu quero aprender game, eu quero aprender design, eu quero aprender sobre segurança de dados. Você vai poder escolher o que você quer aprender. Você não tem um professor, não tem um facilitador, não tem um mentor, você tem 170 pessoas ali para te ajudar a caminhar. Olha, eu perguntei para um, você pergunta para 10, porque alguém vai poder te responder e alguém vai aprender junto com você.
Então, essa segunda fase é onde a gente explica como funciona a 42, para que você decida se você quer seguir no processo. A terceira fase são 26 dias de imersão, onde você conhece e vive a metodologia da 42, que o Davi pode contar um pouquinho como foi o processo dele da piscina. A gente chama de piscina, ou que, na verdade, você nada para sobreviver ou você se afoga, é uma brincadeira, mas na realidade, nessa piscina, nesse processo de 26 dias, é um momento onde não só você conhece a linguagem e o código que você vai aprender, mas a sua linguagem e o seu código. Porque é muito exigido que você esteja ali presente como ser humano, com essas competências digitais, com autonomia, com respeito, com honestidade, com colaboração, com criatividade. Você vai usar muito do seu lado humano para conseguir aprender na 42. Davi, você quer explicar um pouquinho e passar para a Solange como foi a sua experiência no processo? Claro. Assim, a piscina... Teste. Como foi o teste para você, que nunca tinha programado? O teste, lógico, assim, foi bem divertido, sabe? Não é uma coisa que exige conhecimento de programação em si, é mais uma coisa que envolve o seu raciocínio lógico. E, assim, se eu pudesse, eu fazia mais umas 10 vezes, porque foi bem legal, assim. E aí, depois, teve a segunda parte, que foi conhecendo a 42, né? Que a gente vai para uma excursão onde conversa com as pessoas envolvidas e entende mais como que funciona a escola. E o último processo, que é a piscina, foi uma das coisas assim, mais doidas que eu vivi na minha vida, no sentido que, imagina, você não sabe programar, e aí você chega na escola, tem a apresentação e tudo mais, e você vai para frente do computador e fala, putz, e agora, o que eu faço? E aí nesse cenário você começa a perguntar para os outros, e assim... A mágica da 42 eu acho que está bem aí, porque no ensino que a gente tem hoje tradicional, para mim existem 2 caminhos. Um caminho onde o ensino tenta levar a coisa para a média mais alta entre os alunos, e o outro ensino que deixa os alunos no nível mais alto puxar a turma. E assim, para mim, os 2 caminhos não são muito legais, porque no caminho onde você tenta puxar a média para o alto, você às vezes pode estar castrando alguém que teria um potencial maior do que aquilo. E pode desmotivar a pessoa. E no caminho onde você deixa os alunos no nível mais alto puxar a turma, você desmotiva o resto da turma. Então, tipo, você pode estar jogando potenciais ali no lixo, sabe? E a 42, ela vem com uma oportunidade de... se eu fosse resumir numa frase, seria: seja a melhor versão de si mesmo, sabe? Então, se você tem o potencial de ir numa velocidade maior, tranquilo. Se você não tem essa capacidade, mas tem uma velocidade mediana, tranquilo. Você vai na sua velocidade, sabe? Eu acho que é aí que reside a grande magia da coisa, assim, para mim. Ai, Davi, obrigada. Então, Solange, basta você entrar no site para se cadastrar. São 3 fases, então você vai jogar um joguinho, vai conhecer a 42 e vai fazer parte dessa imersão, que é o processo de seleção. A 42 é 100% gratuita, o aluno nunca paga nada, nunca. Nem quando ele passar e nem depois que ele conseguir um trabalho. E muitas vezes a gente sabe que no Brasil o gratuito ainda é caro. Então, tem alguns alunos... Davi, você foi bolsista também, né, Davi? Fui bolsista, sim. E, assim, se não fosse isso, muito provavelmente eu não teria conseguido participar do processo da 42, porque são 26 dias que você acorda pensando em programação e vai dormir pensando em programação. Então, eu meio que dei uma desligada do mundo, das coisas de casa, e tive um apoio familiar muito bom também, que me ajudou. Então, minha mãe, meu irmão, minha irmã, falaram, vai lá e se concentra, então, que me ajudou muito isso. Então, se não fosse a bolsa, muito provavelmente eu também não teria essa possibilidade de estar aqui, não. Então, a gente também dá bolsa auxílio para quem precisa. Mara, tem mais alguma pergunta aí? Então, Karen, as pessoas estão realmente parabenizando. Inclusive, tem uma aqui especial da professora Ivete, que diz para o Davi: parabéns, seu relato é muito inspirador. Ele nos transmitiu foco e força. Tem a professora Patrícia, ela colocou que ela também é formada em ciências econômicas e que ela gosta de tecnologia. Com esse depoimento do Davi, deu até vontade de voltar e procurar para entrar. Vocês incentivando eles aqui. Tá vendo, Davi? É isso aí, continua com o seu incentivo. A professora Eliana, acredito que ela até possa ter entrado depois, ela pergunta, Karen, o que é a 42? O que significa a 42?
Bom, o que significa o nome da 42? 42 vem de um livro chamado Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. E 42, nessa brincadeira do livro, né, uns jovens viajam, constroem um computador gigante e perguntam para esse computador qual é o significado da vida, o sentido do universo. E aí eles viajam milhões de anos, voltam para esse computador e o computador responde 42. É um livro bem do universo tecnológico, assim, para não falar nerd, né? Então, o que a gente diz é que 42 é a nossa resposta de como a educação do futuro deveria ser. E se a pergunta foi o significado da 42, ou o que é a escola, a 42 é uma escola de programação, então vai formar engenheiros e engenheiras de software, que é 100% gratuita, que funciona numa metodologia de aprendizado entre pares. Então, Mara, fica aí as duas, o significado da 42 e como não foi funciona. tão específica, então por isso que eu deixei aí no ar tanto o significado quanto que é a escola. E Karen, a professora Valéria, ela pergunta se esse teste pode ser feito a qualquer momento. Pode, o processo seletivo ele fica aberto direto, a gente não fecha. Então, nós abrimos a 42 em julho de 2019, né, onde a gente recebeu em um mês 12 mil inscritos. Foi assim, uma avalanche, de repente, foi no processo que o Davi entrou. E nós fizemos 2 processos de seleção no ano passado. Essa primeira turma começou agora, a gente vai fazer mais um processo agora em novembro. Mas, assim, com a pandemia nós fechamos a escola fisicamente, mas a gente seguiu trabalhando todos os dias, os cadetes estão aí, que são os alunos, né? O Davi está todos os dias evoluindo no currículo, está todo mundo seguindo. Então, o processo de seleção está aberto para você, para a Patrícia, para todo mundo que quiser apostar na 42 e aprender a programar, pode entrar que está lá. Karen, tem idade limite para entrar? Tem idade limite para entrar? Essa daí foi a dúvida da professora Maria José. Boa pergunta, Maria José. Tem para entrar. Então, como é para adulto, é para qualquer pessoa acima de 18 anos. E aí não tem limite. 60, 70, 80. Quem quiser programar, vai programar. O importante é que, se você tiver mais que 18 anos, você pode aplicar para 42. Então, ok. Karen, assim que tiverem mais perguntas ou apontamentos, eu te chamo. Aí a gente vai conversando. Maravilha. Tá? Eu vou pegar o gancho do que as professoras estão perguntando sobre idade, sobre preparação, né? E aí a gente vê, muita gente pergunta assim, nossa, mas como vocês conseguiram atrair tantas pessoas e essa diversidade, né? Então, tem uma pessoa que fez ITA, tem uma pessoa que não estudou, tem uma pessoa que tem 50 anos, outra que tem 30, uma que tem 3 filhos, a outra que é um cigano, como a Luciana, que é deficiente visual, como que vocês, a Amanda, que é uma autista, como vocês conseguiram juntar? E assim, o que a gente geralmente responde a gente não fez nenhum esforço para trazer pequenos grupos e nem fez cotas, a gente simplesmente derrubou barreiras. O fato da gente ter tirado a barreira de que você precisa se preparar para aprender e que você precisa investir, seja pouco ou muito do seu dinheiro para aprender, não existem na 42. Então, foi a gente tirar as barreiras que as pessoas entraram, e essa diversidade, no fundo, é o reflexo do que a gente vive hoje no nosso país, né? Então, Davi, quando você falou mesmo que no processo da piscina e agora no programa, puxa, tem uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma que sabe mais, uma que pode mais, o quanto isso intimida a gente ao longo do processo, né? Como foi isso para você? Você se sentiu assim? E como você enfrentou isso? Eu me senti, sim, intimidado, principalmente no começo, né? Porque é tudo novo, então você não sabe como lidar com isso, né? Só que como a experiência é tão intensa que no start da coisa a gente sente isso, mas conforme vai desenrolando a situação, todo mundo vai meio que se tornando um só, sabe? Porque tá todo mundo passando pelo mesmo perrengue. Então, com o passar dos dias, as pessoas meio que viraram uma unidade, assim, e, tipo, o que uma pessoa sabia passava para outra, e aí meio que o conhecimento fluía entre as pessoas, sabe? Então, com o tempo, isso meio que caiu por terra para mim, assim.
O que você bonito isso que você falou de unidade, porque no fundo a comunidade está junta por uma comum unidade, né? E o que junta as pessoas da 42 é essa vontade de aprender. Então, se você sabe muito, ser humilde para falar para quem não sabe. Se você sabe pouco, ser humilde de ouvir quem sabe mais, né? Então, trabalhar esses valores que a gente sabe que teve uma evolução tecnológica enorme, mas um declínio de valores muito grande. Então, quando a gente se fecha numa comunidade que tem essa unidade de aprender a aprender, então você trabalha a sua honestidade com o outro e com o código, a sua confiança de se abrir, dizer, olha, me coloco num lugar de vulnerabilidade, dizer que eu não sei, e tudo bem se eu não sei. E eu tirei o meu primeiro 0. Você chegou a tirar 0 na prova, Davi? Nossa, tirei 2. Então... E assim, o primeiro foi bem dolorido, assim, porque a gente vive numa sociedade, muitas vezes, que coloca na nossa cabeça que a gente não pode errar, né? E que derrota é feia, é algo para ser escondido. E quando eu tirei o primeiro 0, eu falei, cara, que dureza. Mas aí, no processo, eu percebi uma outra forma de encarar o 0, sabe? Você pode encarar o 0 da seguinte forma, tipo, eu tirei o 0 hoje, mas amanhã é um novo dia. E eu vou usar isso como combustível para mim, para amanhã tirar um 10, sabe? E foi o que aconteceu comigo, assim. E a gente até brinca, entre os alunos lá, que depois do primeiro 0, a gente sai na rua, bate no peito e fala, pô, eu tirei o 0, mas o 0 é meu, sabe? Então, tipo, a gente aprende a virar a ótica da coisa e não ver como algo negativo, mas ver assim, foi uma situação que eu passei, mas que foi necessária para eu conseguir uma vitória depois, sabe? Ai, que maravilha. É muito bom quando a gente tem essa liberdade de saber que o erro ele não crucifica e o 0 não vai eliminar, né? Que isso é parte do nosso aprendizado e que é errando que a gente aprende, é uma simulação da vida real, né? Assim como a gente joga um joguinho sem saber quais são as regras, mas o que me leva à fase final é a resiliência, é a vontade de passar de fase, na 42 é assim e na vida é assim, né? Agora, quem é que vai passar por todas essas fases sem morrer, sem errar, sem cair, levantar e seguir em frente, né? Então, eu gosto muito quando a gente fala sobre o processo e de como a 42 funciona, porque é esse espaço seguro onde você pode sim dizer não sei, mas como funciona? E errar e saber que está tudo bem, porque o 0 foi hoje, mas amanhã é um novo dia, né? Exato, cara. E assim, uma coisa que eu queria complementar é que no espaço da 42, todo mundo ensina e todo mundo é ensinado em algum momento, sabe? E mesmo aquela pessoa que fala, putz, eu sei 0, muitas vezes ela pode ensinar alguém. Aí você pode me perguntar como. Aconteceu comigo, tá? Teve uma vez que uma pessoa perguntou para mim como que fazia uma atividade, eu já tinha feito. E aí eu comecei a explicar como que eu tinha feito para a pessoa. E aí ela me fez uma pergunta que eu falei, cara, interessante. Eu não tinha pensado desse jeito, sabe? Então, quer dizer, naquele momento que eu estava ensinando, eu também aprendi com aquela pessoa, sabe? Então, até porque quando a pessoa está aprendendo, ela tem uma flexibilidade maior na linha de raciocínio dela. E quando você fala assim, eu sei, você acaba enrijecendo isso, né? Então, você, a todo momento você aprende e ensina também, sabe? Eu acho isso bem legal, assim. Tem mais alguma pergunta por aí, Mara? Opa, temos. Vamos lá. Uma delas é se é só para alunos da rede pública. É para todo mundo. A 42 é a primeira escola do mundo que é 100% gratuita para todos que têm mais de 18 anos. A professora Maria, ela pergunta assim, se é gratuito, por que o professor precisou da bolsa de estudos? Então, vamos lá, ela é gratuita e o Davi não é professor, ele é aluno. Na 42, a gente não tem a figura de uma pessoa que detém o conhecimento e divide. Na 42, é um aprendizado entre pares, então um aprende com o outro. E ele precisou da bolsa. Você quer falar, Davi? Por que a bolsa te ajudou? Sim, porque imagina o seguinte, é um processo seletivo que são 26 dias direto. E assim, por exemplo, a escola fica na região da Vila Madalena, que é uma região um pouco
cara, assim, sabe? E aí você precisa se alimentar, precisa... como muitas vezes eu saía de lá 1h da manhã, e a 42 disponibilizou para mim um hostel para ficar, sabe? Então, a Bolsa Auxílio vem mais nesse sentido de você realmente se concentrar só em estudar e nada mais, sabe? Então, é algo que me ajudou muito, assim. E tem gente, por exemplo, que durante os 26 dias precisa parar de trabalhar. Tem gente que pede demissão para poder fazer o processo, que quer recomeçar. Então, a Bolsa Auxílio se você tem algum impeditivo financeiro que não vai te permitir fazer parte do processo, que você nos avise, aplique para a Bolsa, a gente vai avaliar com você, e aí você recebe uma Bolsa. Por exemplo, agora a gente tem um processo seletivo online. Tem gente que está sem estrutura, que não tem internet. Então, se a gente pode dar uma bolsa auxílio que você utilize com consciência, sabendo que se você está pedindo, você está deixando uma outra pessoa de receber. Então, tem muitos cadetes que devolveram a bolsa porque não precisaram mais, ou que pediram no começo do programa, falaram, olha, eu já consegui um trabalho, não preciso mais da bolsa. E outros que disseram, olha, hoje eu posso doar uma bolsa. Tem algum cadete precisando de bolsa? Então, tem esse retorno também da própria comunidade. Mais uma aí, Mara? Então, Karen, essa questão da autonomia, né, que ficou claro nas palavras do Davi, é o que eu acredito que seja o foco, né, que eles tenham autonomia nessa direção desse aprendizado. E aí tem, sim, uma professora que está perguntando, então, como aprende sem o professor? Ótima pergunta. Você aprende com o outro. Assim como o Davi disse, ele chegou e disse, olha, eu cheguei na frente do computador e falou, o que eu faço? Você pergunta para a pessoa da direita, você sabe o que fazer? Não. E da esquerda, você sabe fazer? Também não. E quem que vai saber? Alguém sabe como resolver? Eu sei, vai todo mundo junto para quem sabe. Aí o outro fala, mas como você resolveu? Eu resolvi assim. Aí o outro fala, eu resolvi de outro jeito. Ah, então peraí, vamos se juntar aqui. E aí viram blocos de pessoas dentro de uma sala onde as pessoas estão aprendendo com as outras. Ah, mas tem 5 num grupo que não sabem. Vamos entrar no YouTube, vamos descobrir, vamos procurar. Então, a cola, que a gente dizia antigamente na aula, é a colaboração, é como a gente aprende dentro da 42. Se você colou e aprendeu, maravilha. Esse é o jeito que você pode e deve evoluir na 42. É sempre aprendendo com o outro. Não tem uma pessoa que sabe de uma coisa para dividir. Todo mundo sabe um pouquinho diferente, mais ou menos de uma coisa para complementar. Você quer adicionar alguma coisa, Davi? Como foi para e assim, uma coisa também que eu gostaria de complementar é que, vamos supor que tem uma atividade que ninguém sabe. É tentativa e erro, não tem muita mágica, sabe? A gente vai lá, tenta, errou, fala, putz, errou, deu um resultado diferente. Então, vamos tentar de uma forma diferente. E assim, eu percebo que essa forma de aprendizado ela é muito rica, porque muitas vezes, quando a gente pesquisa na internet, quer aprender a fazer alguma coisa, a pessoa te mostra uma linha de raciocínio que vai dar certo. Só que na vida real, vai ser a sua linha de raciocínio que vai entrar, sabe? E assim, dessa forma, na tentativa e erro, você exercita até a sua linha de raciocínio. E isso, assim, para mim é muito bom, sabe? É maravilhoso, Davi. Mara, você tem mais alguma pergunta que eu sei que a gente está chegando ao final? Sim, Karen. Olha, estão todos interessados. Eles estão pedindo o site da escola, porque eles têm muitas dúvidas, assim, em relação a entrar mesmo. Vocês deixaram realmente as pessoas bem interessadas aqui. Então, assim, a fala do Davi, pelos comentários, realmente foi de muito... É uma fala inspiradora. Aí a professora Alcina coloca assim, que ela aprende, ela vem como aprendizagem colaborativa, e isso tem muito com o que nós falamos aqui, que nós desenvolvemos com os nossos estudantes. Se você também puder deixar o endereço aí para a produção então, colocar. O site é www.42sp de São Paulo.org.br. Isso, exatamente, o que está aparecendo aí na telinha. Então, o processo seletivo está aberto, ele não fecha, e quem tiver realmente interessado, entra e acredita que sim, pode, porque lá tem espaço de voz, verdade, aí para todo mundo que quer aprender programação. Davi, você quer deixar uma mensagem final para quem está aí se coçando para entrar? Claro, assim,
se você tem vontade de aprender a programar e pensa assim, putz, não é para mim, é uma coisa muito distante, se você tem vontade mesmo, se inscreva, porque é uma experiência assim, mudou muito. Acho que no processo da 42, mais do que aprender a programar, eu aprendi sobre mim mesmo, sabe? Porque ele exige muito mais do que raciocínio lógico, exige também competências pessoais, sabe? Que você desenvolve ao longo do tempo. Então, independente do seu background, independente do que você já fez até hoje, se você tem vontade, se inscreva, que é algo assim que pode mudar a sua vida, sabe? Isso que você falou, Davi, é tão bonito que eu vou usar para o meu fechamento. Eu escuto muito aquele Yuval Harari, que é um professor que escreveu Sapiens, Homo Deus, e que fala muito sobre previsões do futuro, né? E ele diz assim, eu acredito que o principal ponto hoje para a gente trabalhar no mundo digital é a gente se conhecer antes mesmo do algoritmo, o que já está bem difícil, né? Então, assim, ele falou, olha, existem vários caminhos para você trabalhar o autoconhecimento, né? Tem gente que medita, tem gente que corre, tem gente que escala a montanha, tem gente que... Não importa o que você vai fazer, mas você se conhecer mais, né? Saber dos seus limites, como você mesmo disse no processo da piscina, eu me conheci mais, você conheceu mais sobre o seu código do que qualquer outro código, né? Então, se a gente puder, dentro desse universo digital onde todo mundo diz que máquina vai substituir o humano, aonde a gente olha aí o dilema das redes, que é aquele documentário, ou privacidade hackeada, e agora a gente vai parar de usar a ferramenta, agora não vamos mais usar redes sociais, como que a gente vai fazer para se proteger, e a nossa privacidade, né? A questão não é parar de usar, né? Como os seus valores de ser humano podem usar uma ferramenta digital para o bem ou para o mal. Ela é uma ferramenta, ela é meio, ela não é fim. E ela precisa da nossa criatividade, da nossa geração de valor para entender. Então, eu gostaria muito de fazer um fechamento aqui com uma frase sua, que é muito boa essa frase, que você me disse uma vez sobre nós somos comerciantes embaixo do céu. Sobre o céu, né? Aonde a gente geralmente vende os sonhos para pagar o aluguel. E você disse, eu não quero mais vender sonho para pagar aluguel, eu quero viver o meu sonho. E esse painel aqui fala sobre projeto de vida, né? Então, o quanto a gente sim se permite a ter um projeto de vida, a viver um sonho, e se ele tem contato com tecnologia, se nele cabe tecnologia e precisa da tecnologia como meio, hoje existem lugares onde a gente pode aprender, aonde não tem barreira para nos receber e aonde dentro desse ambiente existe um coletivo diverso para você pertencer, porque o melhor do que caber é pertencer, né? Então, se você está aí do outro lado escutando a gente falar sobre programação, sobre ser um engenheiro ou engenheira de software e aprender dentro desse como ser protagonista no universo digital, a 42 é para você também. Então, eu queria agradecer ao convite, agradecer você, Davi, sempre muito bom conversar com você. E, Mara, queria deixar a bola com você e te agradecer muito pelas perguntas a todos os professores, a todo mundo que participou com a gente e que a gente esteja aí num próximo papo muito inspirador para todo mundo. Muito obrigada. Imagina, obrigada eu, Karen, por ter também conhecido, né? A gente conversou um pouco antes. Então, Davi também, parabéns. Karen, parabéns. Todos aqui colocaram que foi realmente de grande incentivo, estão curiosos e querem realmente entrar no site de vocês para saber um pouquinho mais. E é sempre muito bom ouvir, né, essas histórias que dão certo. A gente também ouve as que não dão, mas a do Davi realmente inspirou muita gente. E eu também acredito nisso. Nós temos que ir em busca dos nossos sonhos, né? Às vezes deixar de viver os sonhos dos outros e viver os nossos. Então, muito obrigada também pela colaboração. E, vai um monte de gente aí procurar o Davi e você para saberem um pouquinho mais sobre vocês. Até mais e foi um prazer, viu? Pessoal, obrigada, gente. Tchau, então. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado realmente. E tem mais programação durante o dia, não acabou não. Um bom dia para todos vocês. Até mais.